Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. Hoje temos aqui uma pessoa muito querida, um amigo meu muito antigo, nem tão, né, porque a gente não é tão velho assim, aliás, ele é bem mais jovem que eu, mas que nós nos conhecemos há mais de 20 anos. E é o Alexander Moreira Almeida, que é professor associado de psiquiatria e diretor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e é diretor de um grupo muito interessante, que eu já estive, inclusive, participando de algumas atividades desse grupo, que é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, da Faculdade de Medicina da UFJF. É coordenador da seção de espiritualidade das associações latino-americana e brasileira de psiquiatria e ex-coordenador da seção de espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria. Alexandra, seja bem-vindo, estou muito contente que você está aqui conosco e hoje vamos bater um bom papo. Muito bem, Dora, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, o prazer é meu. Então, nós vamos começar falando o seguinte, conte um pouco para nós o que é o NUPS, né? O que vocês fazem no NUPS, quais são as pesquisas, os objetos de pesquisa, quem participa, como é que é? Né? E desde quando vocês estão em ação? Ok. Bom, eu pessoalmente, eu estudo academicamente a espiritualidade, saúde, há aproximadamente 25, 26 anos. Quando eu era estudante de medicina ainda, em 95, comecei um projeto de iniciação científica investigando este tema. E aqui em Juiz de Fora, no NUPES, ele foi fundado em 2006, então está fazendo 15 anos este ano, o NUPES. Então, é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, está ligado ao programa de pós-graduação em saúde da Faculdade de Medicina. Ele é um grupo interdisciplinar, a gente tem pesquisadores da medicina de várias áreas, psicologia, enfermagem, fisioterapia, na área de humanidades também, como história, filosofia, sociologia, estatística, etc. O objetivo central é em fazer a investigação científica da espiritualidade. E há três linhas básicas fundamentais. Uma é a investigação da espiritualidade e saúde, quer dizer, de que forma o envolvimento religioso e espiritual impacta a saúde, que é a linha de investigação mais comum no mundo atualmente. Tem uma outra linha que nós fazemos, que é uma linha de investigação das experiências espirituais em si. As pessoas têm essas experiências de cura, experiências de transe, experiências de quase morte, etc. E estuda de todas várias formas, neuroimagem, aspectos psicológicos e até mesmo se essas experiências podem trazer algum tipo de informação verificável, de uma origem não habitual, digamos assim. E também nós temos uma área mais na área de humanas, de investigação de aspectos históricos e filosóficos das investigações científicas em espiritualidade. Bom, o NUPES congrega pesquisadores, como eu falei, de diversas áreas e também diversas crenças e contextos religiosos e filosóficos. Né? A gente tem espírita, católico, evangélico, agnóstico, temos pessoas dos mais diversas vertentes. O que nos une realmente é o interesse da investigação rigorosa, mas respeitosa e não dogmática da espiritualidade. Nós já tivemos aqui no nosso programa a presença do Humberto Schubert Coelho, que faz parte do NUPES, é filósofo e faz parte do NUPES, né? Então, nós comentamos um pouco nesse aspecto. Mas, justamente, como a gente tem um programa que fala de espiritualidade sob diversas perspectivas, porque aqui vem pessoas de todas as matizes, né? De todos os matizes religiosos ou não religiosos também, é interessante a gente olhar do ponto de vista da ciência, né? Então, quer dizer, o impacto, eu conheço também essa área, né? Estudo bastante, por exemplo, o Harald König tem uma obra muito vasta, né, sobre o impacto da religião, da espiritualidade, vocês estão desdobrando isso, acho que pela primeira vez no Brasil é que tem uma pesquisa, um grupo que pesquisa assim tão seriamente, academicamente, essa questão da espiritualidade diante da ciência. Né? Eu não tenho conhecimento de um grupo tão conectado academicamente como vocês. Qual o impacto, então, é a pergunta, qual o impacto positivo e ou negativo da espiritualidade na saúde, na qualidade de vida das pessoas? Perfeito. Bom, então, para começo, muitas vezes vocês têm essa ideia mesmo, de que, por exemplo, de que a ciência não tem como investigar aspectos da religião, da religiosidade, da espiritualidade, que isso não seria possível.
e como você mesmo citou, o Harold Koenig, que é o principal autor no mundo na área, ele tem um tratado que ele compilou mais de 3.300 estudos sobre o tema. Então, há uma ampla linha de investigação e o Brasil, felizmente, está bonito na fita, na foto, porque enquanto o Brasil, na produção científica global, a gente é o 13º país que mais produz artigos científicos indexados, né, em bases de dados internacionais, na área de espiritualidade e saúde mental, nós somos o 5º país que mais produz. Beleza. Né? Então, o Brasil é um protagonista. Então, há vários outros centros também fazendo um trabalho de muito boa qualidade no Brasil, na USP, na Federal do Rio Grande do Sul, na Unicamp, em vários outros locais, fazendo esse tipo de pesquisa. Bom, o que se sabe atualmente? Então, vamos lá. Porque, assim, vamos resumir, bem resumido, esses milhares de estudos que existem sobre o aspecto da espiritualidade e o impacto sobre a saúde. Primeiro, o primeiro dado que chama muito a atenção é que, ao contrário do que se imagina, a humanidade não está assim, secularizada ou abandonou a espiritualidade, a religião. Isso é completamente falso. Foi uma previsão que foi feita de modo muito forte por muitos pesquisadores no final do século XIX e do século XX, mas foi uma das maiores falhas, né, que se tem notícia, né, de que iria desaparecer ao longo do século XX na humanidade. Só para a gente ter uma ideia, dados internacionais, as melhores pesquisas internacionais do mundo inteiro mostram que ter uma filiação religiosa, 84% da população mundial tem uma filiação religiosa. E desses 84%? 84% da população mundial. E sendo que esse número deve estar subestimado, porque a maior parte dos 16% que estão faltando estão na China, aonde há uma forte perseguição religiosa. A pessoa, né, e lá, por exemplo, na China, para fazer pesquisa sobre religião tem que ser o governo que faz. Então, você imagina, um agente do governo bate na sua porta porque você tem uma religião. A pessoa vai falar que não, então tem algum desconforto nesse sentido. Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, existe um número de pessoas também que tem uma espiritualidade, que acreditam em Deus, espíritos, alguma coisa assim, mas não tem uma religião específica. Então, assim, de longe, assim, uma crença muito prevalente. Só para você ter uma ideia, no Brasil mesmo, nós temos dados que mostram que mais de 1/3 dos brasileiros frequentam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. Inclusive adolescentes. Em torno de 33% dos adolescentes frequentam. Isso é muito interessante, eu costumo brincar, que, por exemplo, você nunca vê na televisão ou num seriado como Malhação um adolescente indo num grupo religioso. Você nunca vê isso, nunca. Né? Basicamente. E sendo que é a atividade social mais frequente que eles fazem. Só é menos frequente que para a escola, que é uma coisa obrigatória. Mas há vários dados mostrando, é mais frequente do que na balada, do que no shopping center, em termos de frequência e de abrangência da população. Então, é algo muito importante, muito prevalente na população. Bom, dado tudo isso, que impacto que isso tem sobre essa? Então, a primeira grande descoberta foi que as pessoas mantêm um alto nível de religiosidade e espiritualidade, de um modo geral. Embora na academia, por um século, ignorou esse assunto. Né? Bom, e agora, o que se sabe? Se sabe que, vou falar do que é mais consolidado, que há literalmente mais de 100 pesquisas sobre cada um dos temas que eu vou falar. O maior nível de envolvimento religioso, espécie religioso, que é o que é mais fácil de estudar, frequência, grupos religiosos, etc. e tal, estão associados a menor mortalidade geral, ou seja, há uma chance mais ou menos 25% menor de vir morrer de qualquer causa, seguindo aí ao longo dos anos. Então, menor mortalidade geral, menor mortalidade por suicídio. O maior estudo já feito até hoje, com quase 90 mil pessoas, seguida por 14 anos nos Estados Unidos, feito pela Universidade de Harvard, mostrou que as pessoas que frequentavam pelo menos uma vez por semana um grupo religioso morreram 6 vezes menos de suicídio ao longo do segmento. 6 vezes. Quer dizer, a gente quase não tem nenhuma variável que impacta de tamanho de efeito. Outros dados bem consistentes são menores níveis de depressão, menor nível de uso ou abuso de drogas e melhores níveis de qualidade de vida e bem-estar. Então, esses são, assim, os principais outros achados, mas esses são os mais consistentes da literatura. Eu queria te perguntar que nós tivemos aqui um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que ele fez uma pesquisa recente que eu achei muito interessante, até entrevistei por conta disso. Ele entrevistou mais de 3.000 adolescentes no Brasil, em várias capitais brasileiras. E ele chegou a um número que eu achei impressionante,
que praticamente a maioria desses adolescentes, acho que era 75%, não era isso, Maurício? Tinha algum tipo de adoecimento psíquico, né? Isso entre 11 e 17 anos, né? Então, pré-adolescência, adolescência, né? E ele criou até um termo que eu achei muito pertinente, que é a geração do quarto, né? Que é a geração que fica fechada no quarto, jogando no computador, tal. Então, tem altos níveis de depressão, de ansiedade, a questão da automutilação, que também é muito forte em adolescentes, suicídio, que tem aumentado, né, também entre adolescentes, né? Existe algum estudo correlato dessa, por exemplo, dessa questão do adoecimento psíquico, que estamos numa verdadeira epidemia de adoecimento psíquico, e também entre crianças e adolescentes, e a questão da espiritualidade? Você falou que há muitos adolescentes que frequentam grupos religiosos, mas como que isso se relaciona aí? Muito bem. A maior parte dos estudos são com adultos, mas há um crescente número de estudos com adolescentes. Ainda há pouco com crianças, mas com adolescentes. Então, sem dúvida, a gente tem notado um aumento, nas pesquisas tem mostrado um aumento da prevalência de transtornos mentais na população mais jovem, adolescentes. Provavelmente esses dados 70% seja algum sintoma, não deve ser prevalência de transtorno. O transtorno está muito alto para ser transtorno. Deve ser algum sintoma, alguma coisa assim. Mas não é diagnosticado, de fato, são sintomas. Eu vou citar um estudo também, que é um dos melhores que a gente tem até o momento também, que também é desse mesmo grupo da Universidade de Harvard, o professor Tyler VanderWeele. Tyler VanderWeele, ele é considerado um dos maiores estatísticos do mundo hoje, professor titular de saúde pública na Universidade de Harvard. Ele esteve aqui no Brasil, num evento que nós promovemos aqui no CONUPS em 2019 e tudo mais. Ele tem um estudo em que eles avaliaram adolescentes com mais ou menos 14 anos de idade e seguiram esses adolescentes por mais ou menos uns 10 anos depois. Quer dizer, foram acompanhando esses adolescentes até ficarem adultos, até adultos jovens, em torno de 25 anos aproximadamente. E eles investigaram de que forma o envolvimento religioso impactava isso. Primeiro, logo no começo, lá por volta dos 14 anos de idade, as frequências de uso de drogas lícitas ou ilícitas entre os adolescentes que não frequentavam o grupo religioso eram 2 a 3 vezes maior do que aqueles que frequentavam. Mas o mais impressionante é quando você seguiu 10 anos depois desses adolescentes que se tornaram adultos. E só lembrando que, como é um estudo muito bem feito, ele controlou para a questão socioeconômica, a questão familiar, tudo que vocês imaginarem de controle bem feito, estatístico, foi feito. Bom, e aí o que acontece? Esses adolescentes que frequentavam o grupo religioso pelo menos uma vez por semana, quando se tornavam adultos, lá na frente, eles tinham menos chance de ter depressão, menos chance de ter problema com drogas, eles tinham menos chance de ter tido gravidez na adolescência, menos doença sexualmente transmissível, maior senso de missão na vida, maior disposição para perdão, maior envolvimento em trabalho voluntário e até mesmo maior engajamento político. Ou seja, isso é alguns que eu estou lembrando, mas tem outras variáveis também, e maior otimismo também. Sentido existencial, né? Isso, tem um forte impacto no sentido existencial. Então, os estudos têm demonstrado isso. A gente também tem um estudo que a gente fez aqui em Juiz de Fora, que é o mestrado da Vivian Hagen, que é uma psicóloga que fez mestrado com a gente. Nós investigamos estudantes do sexto ano, né? Nossa antiga quinta série, né? Do sexto ano. Meninos estão de 10, 11 anos. Foram uma amostra de 100 e poucos estudantes, de 200 e poucos de várias escolas da cidade. E nós encontramos, primeiro, foi impressionante a taxa de religiosidade das crianças, elas referindo. Inclusive, elas referiam uma religiosidade maior do que os pais achavam que elas tinham. Nós perguntamos para os pais o que os pais achavam. A minha experiência também. As crianças são perguntamos para as profundamente crianças. Religiosas. Eu nunca vi uma criança ateia, nunca. Então, é impressionante. Então, primeiro, isso chama muito atenção. E houve um marcado impacto sobre a felicidade dessas crianças. A criança, por exemplo, que se sentia menos envolvida menos amada por Deus, ou menos envolvida com uma crença ou prática religiosa, ela tinha em torno de 4 vezes menos chance de estar no grupo das mais felizes, por exemplo. Então, ou seja, um resumo. Há, sem dúvida, estudos muito consistentes atualmente
sobre o impacto do envolvimento religioso nos adolescentes e nas crianças. Inclusive, a Sociedade Paulista, a Sociedade de Pediatria de São Paulo, fez um evento recentemente, do qual eu participei, justamente discutindo sobre isso. Eles têm também uma sessão sobre pediatria e espiritualidade, reconhecendo a importância desse tema. Agora, eu queria agora polemizar um pouco, que é o seguinte, embora nós, claro que eu concordo com todos esses resultados, porque também faz parte da minha experiência, aliás, eu trabalhei muito tempo com crianças, adolescentes, e de fato a espiritualidade sempre... Bom, eu já vi crianças, filhos de pais ateus, e as crianças não tinham uma religiosidade, isso muito forte, eu já vi, né? Mas o que eu quero perguntar para você, nós estamos num momento, no mundo, em que temos uma volta ao fundamentalismo religioso, às intolerâncias, né? Embora também tenhamos um movimento contrário de diálogo interreligioso, como esse canal que nós temos aqui, o trabalho que a gente está fazendo, e tantos outros fazem, né? Ontem, por exemplo, tivemos a notícia fantástica, esse final de semana, né? Que eu fiquei impressionada, do Papa visitando o Ayatollah xiita, né? Não sei se você viu, né? Os dois se encontrando. Então, por exemplo, esse Papa é um que pratica bastante o diálogo interreligioso, mas, infelizmente, nós também temos aí uma onda de fundamentalismo, de intolerância, de opressão, né? Então, existe algum estudo nesse sentido de matizar, assim, por exemplo, eu sei que o Harold Koenig, ele fala sobre isso, né? Que há uma religiosidade saudável, né? E outra que não é saudável, né? Como é que você pontua isso? Porque isso é importante também, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas que são contrárias às religiões logo falam desses movimentos fundamentalistas, opressores, intolerantes, etc. E com o qual, obviamente, que nós não concordamos, né? Mas queria que você falasse se há alguma pesquisa nesse sentido. Sem dúvida. Assim, eu costumo brincar, sempre tem o lado negro da força, né? Assim, então, sempre vai, né? Diz Star Wars, né? Então, sem dúvida existe. O que eu falei até o momento é justamente a média, né? Quer dizer, você faz um estudo com 10 mil, 50 mil pessoas e você tem a média do que acontece. Então, na média, como nós estamos vendo, os impactos, de um modo geral, são muito positivos. Essa é a questão. E aí existe, sim, o uso negativo da religiosidade, da espiritualidade. Inclusive, os estudos mostram não tanta diferença em relação à saúde sobre as várias filiações religiosas. A mais diferença é como a pessoa trabalha a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Muito bem. Então, existem, sim, usos negativos da espiritualidade. Por exemplo, o Ken Pargament, que é um dos maiores psicólogos da religião, na atualidade, eles chamam de religious struggles, que é um conflito, uma luta religiosa que a pessoa pode ter dentro dela, e chama de coping negativo. O coping é o modo como você usa, como você enfrenta problemas. E tem coping religioso, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, vou dar 2 exemplos para ficar mais claro sobre isso. O coping negativo, ou seja, estou enfrentando um problema, aí eu vou pensar logo assim, Deus está me castigando, Deus não gosta de mim, ou então eu vou rezar para Deus resolver, mas eu fico de braço cruzado, uma postura passiva, né, que Deus vai resolver, etc. e tal, ou então eu me sinto abandonado, etc. Esse é o coping negativo. Existe o coping positivo que, diferente desse, vai propor o seguinte: olha, está acontecendo algum problema? Primeiro, tem um sentido, tem um propósito, né? Deus tem uma razão para as coisas, tem uma razão benéfica. Então, o que eu posso aprender disso que está acontecendo? Deus dá o frio conforme o cobertor, se está acontecendo, tem condições de enfrentar. E eu vou fazer a minha parte, o resto está na mão de Deus. Então, é o coping colaborativo. Então, o coping positivo e negativo. O interessante é que, felizmente, o coping positivo é bem mais frequente do que o negativo. Tá? Embora também, muitas vezes, a mídia, enfatiza sempre, muito frequentemente, o negativo. A pessoa que tem a religião como culpa, como repressão. Eu costumo brincar, às vezes, a mídia, as novelas representam o religioso frequentemente, ou como um falso religioso, um hipócrita, né, que é um moralista e que por dentro e tal, ou então é um reprimido completo e tudo mais, né? Existe isso, é lógico que isso existe, mas isso não é a maior parte dos casos. Só para a gente ter relação entre coping positivo e negativo de 3:1 na população geral como um todo. Então é muito mais frequente o positivo do que negativo, isso existe efetivamente. Um outro ponto também
bastante importante dessa discussão é que, infelizmente, nós sabemos, né, Dora, a gente já conversou muito sobre isso, a intolerância, o dogmatismo, é uma característica humana. Se a gente não tomar cuidado, isso vai acontecer. Porque nós sabemos que o dogmatismo e a intolerância, que vem muito de uma certa vaidade, um certo orgulho, porque é a ideia de que eu estou certo e sou bom, e o outro é mau e burro. Então, é sempre essa a ideia, né? Quer dizer, uma ideia que tem a ver com o nosso orgulho, ou seja, eu estou certo, É o ego. eu estou certo e sou bom. Então, o outro que pensa frente de mim, ele é burro porque ele não entendeu, ou então ele é perverso, ele é malvado. E isso, infelizmente, isso existe em todas as áreas. Na política, hoje em dia, nós vemos dos dois lados, né? Os extremos, extremo de esquerda, extremo de direita. Ciência, às vezes, agora os cientistas também Exatamente. Então, assim, em todas as áreas nós vemos isso. Nós vemos isso na política, nós vemos isso na religião, nós vemos isso na ciência, vemos isso em várias situações. Então, o ser humano tem essa questão de ser intolerante, se a gente não estiver vigiando isso realmente pode acontecer. Agora, infelizmente, existe esse problema que nós já comentamos, mas, por outro lado, acho que há um peso um pouco exagerado só de um lado da questão, né? Por exemplo, só os religiosos são intolerantes, porque há muita intolerância. Vou dar um exemplo, no meio acadêmico mesmo, falar mal de evangélico é normal e é cult. É um dos preconceitos que é mais bem aceito. Você fala que evangélico é fanático, que é explorado, isso pode e tudo bem. E a maioria não é. Quando você vai pesquisar mesmo, a maioria não é assim. E qualquer estereótipo é ruim, né? Então voltando. Então, esse resumo. Existe sim, existe esse lado negativo. Felizmente, ele é bem menos prevalente. Agora, entrando um pouco na questão das pesquisas que vocês fazem também, de possíveis evidências de uma sobrevivência da alma, né? Quer dizer, o que vocês têm nesse sentido e o que você fala em nível mundial, né? Nós temos, por exemplo, as pesquisas que eu considero muito valiosas do Stevenson, quem continua é o Jim Tucker, né? Das pesquisas sobre reencarnação, né? Que as crianças com supostas memórias de vidas passadas e que essas memórias são pesquisadas. O que vocês, se vocês têm alguma pesquisa nesse sentido, em qual sentido vocês têm, né? E como que está esse momento em torno da pesquisa de evidências, porque são pesquisas que estão sendo feitas desde o século XIX e, na verdade, nunca vão para mainstream, né? A ciência mainstream, né? Sempre são consideradas pesquisas meio marginais, né? Tem agora uma revista aí uma revista que se pretende científica que está colocando tudo como pseudociência, colocando tudo no mesmo saco como pseudociência, né? Então, eu queria ouvir você nesse sentido, né? Então, sobre a investigação científica da experiência espiritual, há duas grandes vertentes, digamos assim. Existe uma vertente que alguns chamam de exclusão metodológica do transcendente, que Theodor Tornois propôs e outros defendem, que é o seguinte: a investigação científica da espiritualidade não pode levar em consideração a existência real do transcendente. Você precisa necessariamente encontrar uma explicação biológica, social ou psicológica para o fenômeno. Ponto. Então, Saulo... mas isso é muito frequente, né? Então, por exemplo, Saulo de Tarso, nas portas de Damasco, ele tem que encontrar, ou ele teve uma crise epilética, ou ele teve uma alucinação, ou ele estava desidratado, ou ele estava fantasiando alguma coisa. Eu tenho que encontrar uma explicação biológica, psicológica ou social para isso. Eu não poderia levar em consideração uma explicação de que um real contato com o transcendente. Por outro lado, há outros autores que questionam isso, né? E nós estamos nessa linha, que questiona, que acha que não. Quer dizer, eu não posso estar comprometido a priori com a metafísica materialista. É claro que a metafísica materialista é legítima, é razoável e eu preciso buscá-la. Agora, por que eu preciso necessariamente me ater a ela? Estou proibido de pensar diferente, é um problema. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, uma experiência de quase morte mesmo. Eu tenho uma experiência de quase morte, sensação de saída do corpo. Por exemplo, tem um caso clássico publicado na Lancet, as revistas médicas do mundo, que a pessoa teve uma parada cardíaca, estava completamente sem circulação, morto, né? Basicamente sem reflexo pupilar, sem nada. E a pessoa, depois de
quase 1 hora de ressuscitação, a pessoa reanimada, etc. E depois essa pessoa relata que viu tudo lá de cima, ela viu de cima tudo que aconteceu, descreveu os eventos, que tem que pegar a dentadura dele, esconderam, guardaram numa gaveta, num armário, não sei o que lá. Bom, descreve tudo e tudo mais. Aí vem a pergunta, ou seja, o que é isso? Ou seja, eu sou obrigado a explicar necessariamente como uma alucinação ou como uma coincidência? Ou por que eu não posso, pelo menos como hipótese, levantar a ideia de que talvez realmente a consciência, a mente, possa, de alguma forma, estar presente quando o cérebro não está funcionando e ter essa percepção, né? Então, ou seja, eu não posso ter uma limitação metodológica nesse sentido. Porque essa visão da limitação metodológica vem muitas vezes da ideia que se compra uma metafísica materialista, fisicalista, como tudo que existe tem que ser explicado por forças e partículas físicas. Isso é um dogma. Só que isso é uma metafísica. A pessoa tem o direito de achar isso. O que ela não tem o direito é de impor que todo mundo pense isso. E é falso que a ciência precise disso para fazer ciência. Os fundadores da ciência moderna, Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon, nenhum deles acreditava nisso, né? Então é falso que precisa disso para fazer ciência. Bom, dado tudo isso, né? Então há uma tradição de pesquisadores que questionam isso desde exatamente Robert Boyle, Francis Bacon, todos eles, na formação da ciência original, eles questionavam isso e eles investigavam esses supostos fenômenos paranormais, que nós chamaríamos hoje. Tá? Então, houve um grande interesse desses pesquisadores. Um historiador importante da Universidade de Cambridge, Andreas Sommer, tem investigado muito nessa área, mostrado o quanto isso é importante. Bom, especificamente as pesquisas sobre a alegada sobrevivência da consciência começaram em grande parte em meados do século XIX. Né? E como é que se faz cientificamente? Kardec foi um pioneiro. Né? Exatamente. Nessa meados do século XIX, começaram várias, né, tradições, aí, várias pessoas, os espiritualistas, os espíritas, da pesquisa psíquica, tentando algum tipo de investigação nesse sentido. E aí, como é que se coloca isso cientificamente? Bom, primeira coisa, se o materialismo é verdade, ou seja, se o cérebro produz a consciência, quando o cérebro morre, não pode ter vestígios da consciência, da mente. Né? E o que sou eu? Eu, para identificar quem eu sou, quem é a Dora, por exemplo, a Dora tem um perfil de modo de ser, de conhecer, de falar, né? de memórias, de personalidade, que quem conhece ela sabe que é a Dora. Mesmo se eu não puder ver a Dora em algum momento, mas se eu puder conversar com ela, eu vou conhecer se é ela ou se alguém tentando passar por ela, etc. Bom, a pergunta é, há evidências de que esse caráter e essa personalidade, essa memória continua ativa quando o cérebro não está mais funcionando? É isso, basicamente, que se torna a pesquisa da sobrevivência da consciência, que envolveu, desde o final do século XIX, alguns dos maiores nomes da ciência. Né? Por exemplo, William James, um dos fundadores da psicologia moderna em Harvard, Charles Richer, que foi prêmio Nobel de medicina. Então, inúmeros, a família Curie, o casal Curie, inúmeros pesquisadores de alto padrão investigaram isso desde então. Bom, e no século XX, mais recentemente, no final do século XX, quem mais investigou de melhor qualidade, como você comentou, foi o Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, um psiquiatra, que publicou centenas de artigos, muitos em revistas acadêmicas de alto padrão, inclusive, sobre o tema. Bom, e hoje em dia, vou ter esse parâmetro todo, porque como o assunto é meio controverso, eu preciso dar o preâmbulo para as pessoas entenderem do que nós estamos falando. Bom, nós, atualmente, no NUPS, nós temos algumas linhas de investigação nessa área. Tá? Nós estamos investigando experiências de quase-morte, estamos num levantamento nacional, né, de casos de experiências de quase-morte, as pessoas do Brasil inteiro estão relatando. Basta entrar no site do NUPS, nups.fjf.br, quem teve uma EQM, basta entrar lá e relatar a sua experiência. Estamos fazendo uma série de levantamentos sobre o perfil, quem são as pessoas, desencadeantes e também os relatos que as pessoas possam vir a ter de percepções verídicas durante uma parada cardíaca, durante uma EQM. Então, esse é um estudo que está em andamento. Nós temos um pós-doutorando, professor de neurologia, que é o professor Marcelo Maroco, uma doutoranda, a professora de enfermagem, Mona Lisa Silva, em parceria com Bruce Grace, da Universidade da Virgínia. Estamos com mais de 200 casos já coletados atualmente. Essa é uma linha de pesquisa. Segunda linha de pesquisa que nós temos são as alegadas memórias de vidas passadas.
É uma pesquisa que nós estamos fazendo com financiamento da Fundação Bial, de Portugal, em parceria com o Jim Tucker, também da Virgínia. E temos 2 doutorandos, os psicólogos Lucã Moraes e Sandra Maciel, que estamos também coletando no Brasil inteiro relatos de pessoas que alegam possuir memórias de vidas passadas. Da mesma forma, estamos tentando investigar o perfil dessas pessoas, que preditores têm isso, que impactam sobre a pessoa, e também os casos de crianças mais promissores, nós vamos em loco, assim que a pandemia permitir, investigar, entrevistar essas crianças para ver o grau de precisão, de acurácia, de como ela teve acesso a essa informação, etc. Então, essa é outra linha. Terceira linha de pesquisa que nós temos é com mediunidade. Então, nós temos feito pesquisas, como você bem sabe, desde a área de neuroimagem, né, como é o cérebro do médium em transe, quando ele está escrevendo, pintando, em relação a uma situação fora do estado alterado de consciência, como é a alteração cerebral, a saúde mental dos médiums, e também estamos desenvolvendo atualmente estudos, estamos finalizando agora um pós-doutoramento da professora Márcia Gomide, professora federal do Rio de Janeiro, terminou com a gente agora, em que nós analisamos médiuns que produziam cartas psicografadas. Então, em situações controladas, específicas, depois podemos conversar se quiser, nós analisamos o grau de precisão dessas cartas e o quanto ele teve acesso ou não a essas informações, etc. E, por fim, a última pesquisa que está de coleta de dados, que vai começar também assim que a pandemia permitir, uma doutoranda, a psicóloga Thais Oliveira, em que nós estamos vivendo experiências de final de vida. Pessoas que estão, pacientes terminais, né, pacientes que estão com um quadro muito avançado, fora de possibilidade de cura, né, e nós vamos investigar experiências espirituais que essas pessoas têm nesse final de vida também. E, para finalizar, o último ponto, nós estamos também orientando um doutorado tem um formado em filosofia, com mestrado em filosofia, um doutorado em parceria com o Humberto, que está orientando. Nós estamos investigando o ponto de vista epistemológico, o que os filósofos da ciência e da mente, especialmente, dizem sobre a possibilidade ou não de investigar, de buscar evidências empíricas sobre a sobrevivência da consciência, se isso seria possível e quais seriam as evidências. Achavam que era possível. Por exemplo, o próprio Bergson, Henri Bergson, por exemplo, que pertenceu à Sociedade de Estudos Psíquicos, né? Isso, exatamente. Esse é um deles, exatamente. Então, nós estamos revisando. Então, essas são as linhas atuais de investigação deste tema aqui no NUPES. Alexander, essa descrição que você fez aí das várias pesquisas que tem, eu me lembrei do documentário que tem no Netflix, que é o Vida Após a Morte, que mostra, né, em episódios ali, algumas desses tipos de pesquisa, e que fez um sucesso bastante grande. Ele ficou em primeiro lugar aqui no Brasil, principalmente, muitas semanas e tal. Claro, é óbvio que isso, as pessoas comuns que não entendem exatamente como faz ciência e tal, elas, diante das pesquisas todas que você falou lá no começo, como elas têm uma ligação com a espiritualidade, elas têm um interesse. É natural que elas tenham interesse nesse tema, né? Mas, ao mesmo tempo que existe essa ciência, que a ciência mainstream, digamos assim, a ciência materialista, vê como pseudociência ou vê como um problema, ao mesmo tempo, nesse mundo que nós vivemos, ao mesmo tempo a gente tem a apropriação de discursos científicos para justificar determinadas coisas. Por exemplo, dentro do movimento espírita tem a coisa da física quântica. Por exemplo, dentro do cristianismo, tem a tal do design inteligente, do criacionismo, e essas teorias, essas hipóteses que usam uma casca científica para dizer que eles, então, também estão no mesmo ponto que a ciência, e a ciência mainstream vai olhar tanto para uma coisa quanto para outra e vai falar que é tudo a mesma coisa, que é tudo pseudociência, ou tudo mistificação, sei lá. Forçação de barra. Claro que é um momento de mudança, né, no paradigma, então, obviamente, que tem essa... Mas como que você vê isso, né? Porque tem os interesses, né? Os interesses corporativos, das religiões, da política, todos, e isso influencia o fazer ciência, né? E você está numa posição difícil, quer dizer, você está tentando avançar um paradigma
ao mesmo tempo que tem gente querendo aproveitar desse avanço para passar as próprias agendas, né? Agora já, inclusive, você depois também comenta sobre o documentário. O que você achou, se você assistiu? Nossa, bastante coisa. Vamos tentar lembrar de tudo que foi falado aqui. Então vamos começar talvez do documentário, porque a gente religa com as pesquisas, depois eu falo das duas coisas. Primeiro, sobre o documentário, eu gostei bastante, de um modo geral. Claro, tem concessões, né, dramáticas, né? E tudo mais, narrativas, mas eu gostei especialmente do primeiro e último episódio. Eu achei bem mais embasados, né? Assim, o primeiro e o último. O primeiro é sobre a experiência de quase morte, com o Bruce Grayson, lá na Virgínia, e o último de crianças alegadas memórias de vidas passadas, com Jim Tucker. Então, eu achei os melhores também. Acho que disparados os melhores, de muito boa qualidade, né? Teve um acompanhamento muito perto desses pesquisadores. Então, acho que são muito melhores. É muito bons os dois episódios. Mostra a história das pessoas, mostram as pesquisas, acho que muito bom. Os intermediários, foi muito sobre experiência mediúnica e tudo, eu achei um pouco mais frouxo em termos de pesquisa, né? Em termos embora havia pesquisadores que eles entrevistaram, o Chris Rowe, por exemplo, um pesquisador sério lá da Inglaterra, mas a qualidade dos episódios eu achei pior. Teve acho que o final do 5º episódio faz de experiência de final de vida, que eu achei que foi muito bom também. Então, no geral, eu acho que os episódios, assim, no geral, a série eu achei que foi boa, como ela é irregular, né? Quer dizer, o começo e o fim dela bem melhores do que o miolo, mas eu acho que vale a pena dar um panorama inicial bastante interessante. Então, esse é o primeiro comentário. Eles estão querendo, talvez, fazer uma segunda temporada e tal. Vamos ver como é que a coisa vai avançar. Bom, sobre a recepção do ambiente acadêmico, depois vou falar sobre o mau uso também das pesquisas, é interessante também que essa recepção, ela, na realidade, a minha experiência, aos 25 anos já de pesquisa nessa área, é muito melhor do que as pessoas pensam ou imaginam. Na realidade, eu nunca tive problema acadêmico em seguir minha carreira, em ter publicação, apresentar nos congressos, obter financiamentos de agências nacionais, internacionais. Depende muito da área, né, Alexander? Depende muito. Isso, eu estou dizendo do que a gente está fazendo na nossa área, né? Então, posso falar da minha experiência, né? Então, claro que é mais difícil do que em outros temas mais convencionais. Mas, na realidade, não há esse problema. Tanto a gente temos participação nas associações mundiais, brasileira, americana de psiquiatria, fomentos em vários lugares. Então, acho que não há muito esse problema. Esse discurso muito pesado sobre pseudociência, de jogar tudo no mesmo balaio, não vem do meio acadêmico. É isso que é interessante. Na realidade, são certos divulgadores da ciência que se arrogam como os guardiões da ciência, como se a ciência precisasse ser protegida, a ciência e os cientistas fossem ingênuos e não conseguissem julgar o que é científico, o que não é, como se alguém de fora do ambiente acadêmico, na divulgação científica, numa militância, numa cruzada, efetivamente, com um zelo, né, muito marcante sobre isso. Então, temos que separar muito o que é realmente o que a ciência, os cientistas estão falando, do que certos grupos de divulgação científica fazem. Vou dar um exemplo clássico, o Richard Dawkins. O Richard Dawkins é um biólogo, né, de Oxford, e ele foi um grande nome entre essa divulgação científica sobre ciência e religião. Só que o que ele falava e escrevia não era no ambiente acadêmico, era base no ambiente leigo. E ele fugia dos debates no ambiente acadêmico sobre ciência e religião de verdade. Então, ou seja, temos que separar, inclusive, só para dar outro exemplo, os biólogos ingleses diziam que os Dawkins não os representavam. A visão que ele tinha sobre ciência e religião não é a visão dos biólogos ingleses. Então, temos que separar bem esses departamentos. Agora, é claro que existe pseudociência, é claro que existe coisa, mas os cientistas e o meio acadêmico servem para isso. Quer dizer, como é que a ciência funciona? Avaliação de pares, os outros cientistas avaliam e julgam se é razoável ou não. Não precisa de alguém de fora dizer para os cientistas o que é ciência. Não. Bom, então esse é o primeiro aspecto. Sobre o outro aspecto, sobre o mau uso do conhecimento científico por religiosos, também a mesma coisa, é um mau uso que é universal. A ciência sempre foi mal utilizada, também bem mal utilizada.
Só para a gente ter uma ideia, né, os maiores genocídios do século XX foram feitos em nome da ciência, né? O nazismo, com a eugenia e tal, e o stalinismo, o maoísmo também, se julgando baseados em ciência também. A bomba né? atômica, Então, ou né? seja, A bomba atômica. Oi? A bomba atômica. Isso, a bomba atômica, isso. Né? A bomba atômica é uma ferramenta, né? Mas eu digo assim, você se apropriar supostamente de um discurso científico para justificar a sua opressão. Eu estou usando nesse contexto, né? Quando, por exemplo, com a eugenia, né, o Darwin foi usado, né, mal usado, naturalmente, foi mal usado para justificar a eugenia e a opressão que era feita. Né, a discriminação, etc., que deu origem ao nazismo. E do mesmo, só para dar outro exemplo, né, na própria União Soviética, o Lysenko é um caso clássico. O Lysenko era um biólogo em que ele tinha uma visão lá meio atrapalhada de biologia, e ele era contra a genética, a evolução das espécies, e tudo mais, porque era uma teoria antimarxista. E aí eles perseguiram e mataram os principais cientistas da época, que defendiam a genética mendeliana, e esse das espécies e tudo mais. Então, assim, o uso é lamentável. Então, voltando. O uso... Então, o que eu só faço questão de colocar que esses mau usos não são exclusividade da religião. É do ser humano. O ser humano faz mau uso do conhecimento para justificar suas coisas, justificar suas teorias, justificar sua prática, etc. E tal. Então, temos que estar em guarda a isso. Então, do mesmo modo, sim, que a gente defende o estudo científico da religiosidade, mas a gente defende um estudo bastante rigoroso e submetido aos pares. Essa que é a grande questão da ciência. Então, por exemplo, esse misticismo quântico, sem dúvida, ele tem graves limitações e não é aceito no ambiente acadêmico, de boa qualidade, mesmo no ambiente acadêmico aberto à espiritualidade. Do mesmo modo, a questão do design inteligente tem toda uma polêmica, que, só para te dar uma ideia, né? No Brasil tem a ABC2, Associação de Cristãos na Ciência, que é uma associação protestante, mas com cientistas. Eles têm uma visão bastante reticente aí sobre design inteligente. E, por exemplo, nos Estados Unidos, o Francis Collins, que foi um cientista que coordenou o projeto Genoma, ele é o presidente do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é a maior agência de pesquisa no planeta. Ele é evangélico. E ele, por exemplo, ele tem uma fundação chamada Biólogos, que é uma fundação para ensinar para os evangélicos que a evolução das espécies não é anticristã, na realidade, e que não há oposição entre uma coisa e outra. Então, resumo. O importante é tomar cuidado com precipitações, tomar cuidado com estereótipos e, como se diz, né, como a vovó dizia, precaução e canja de galinha não faz mal para ninguém. Né? Então, a gente tem que avaliar com cuidado, levar realmente a discussão, porque o mau uso, sem dúvida, nós temos sempre que caminhar nesse estreito caminho, né? Entre uma negação dogmática e uma credulidade ingênua. Eu sempre digo isso. A gente tem que caminhar nesse... É muito mais fácil, como tudo, assumir um dos polos. Veja a política do mundo hoje, né? Você tem que assumir um dos polos, senão você é isentão, né? Quer dizer, então, é a mesma coisa nessa questão de ciência e religião, né? Eu não preciso dizer uma coisa ou outra. Eu posso tentar ver o ser humano de uma vista mais complexo. Porque, inclusive, quando a gente tem uma visão mais integral do ser humano, compreendemos as diferentes dimensões, né, da sua atuação, de toda a sua, inclusive da sua saúde, né, física, psíquica, espiritual, etc. Nós já estamos chegando no final da nossa conversa. Corre o tempo, voa. Então, vamos fazer uma última pergunta aqui, um comentário sobre esse momento trágico em que nós estamos vivendo, de muitas mortes, de muitos lutos complicados, né? Essa semana tive muitas notícias, né? Gente jovem agora também morrendo. Então, como é que nós temos falado aqui exaustivamente com várias pessoas, várias linhas, por exemplo, os nossos últimos entrevistados do programa da semana passada foram o Francisco Gomes e a Simone Guedes, que são da logoterapia, né? Então trabalham a questão do sentido existencial, do Viktor Frankl, e temos perguntado, né, para todo mundo, o Júlio Pérez também esteve aqui, como que a espiritualidade, né, nos ajuda, ou digamos assim, um coping, pode ser um coping positivo, uma superação positiva, um conforto, um consolo, nesse momento de lutos complicados, né? Porque o luto sem despedida, né? O que é uma coisa tão atávica e antiga na humanidade, né?
uma coisa desde a pré-história, né? Que o enterro, tudo isso, nós não estamos podendo fazer isso, né? E as mortes em grande número, e também uma morte extremamente terrível, né? Sufocado muitas vezes, enfim. Como é que a espiritualidade pode ser uma porta de conforto e superação desse momento, né? Consciência, né? Claro, com vacina e tudo mais, né? Sem negacionismo científico, né? Como você falou, a gente defende muito, né, o ser humano como um ser biopsico-sócio-espiritual. Tem que olhar todos esses aspectos, porque todos eles interagem entre si e são efetivamente fundamentais para a promoção da saúde e prevenção da doença. Né? Nós estamos falando aqui da espiritualidade, porque é o nosso tema, mas, óbvio, todo o resto é absolutamente importante. Eu acho que a espiritualidade ela é sempre um mecanismo importante de lidar com situações de grande dificuldade. Inclusive, as pesquisas mostram exatamente isso, que os momentos de grande dificuldade, por exemplo, no 11 de setembro, nos Estados Unidos, a busca pela religiosidade foi uma coisa muito frequente, então isso acontece com muita frequência. Primeira questão do sentido mesmo, né? Eu acho que uma das coisas que o Covid nos trouxe, é chamar a nossa atenção da transitoriedade das coisas. A gente estava tão se sentindo onipotente, né? Eu tenho tecnologia, eu faço o que eu quero, tudo está no meu WhatsApp, eu peço no meu celular o que eu quiser. Eu me sentia muito no controle, muitas vezes, excessivamente, né? Como se fosse uma coisa, fôssemos invulneráveis completamente, né? O que o Covid traz, na realidade, é dizer muito claro para todos nós que nós somos vulneráveis, né? Que tudo isso aqui é transitório. Isso é uma mensagem muito clara, não é, que vem para todos nós e que traz uma reflexão mais importante, e aí faz a questão mais profunda, qual é o sentido disso tudo, né? E, de um modo geral, o que a gente percebe em termos da espiritualidade, os usos saudáveis da espiritualidade nesse sentido, em grande parte estão, primeiro, nessa visão mais ampla, visão mais macro, né, de que as coisas não são caos, o universo não é o caos, né, o cosmos, né, existe uma ordem, existe uma lógica, existe um sentido e um propósito nas coisas, né? Acho que essa é a primeira ideia que vem dentro da espiritualidade, e dentro disso também, dentro da situação que acontece, ela acontece com um sentido, com um propósito, com uma necessidade, e da qual eu tenho capacidade de lidar. Falou do Viktor Frankl, eu gosto muito de uma passagem do Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, quando ele reclama, por exemplo, quando Freud dizia que em situações limite extremas, todo mundo vira bicho, todo mundo né, mostra o pior lado. E ele diz o seguinte, olha, o Freud tinha a tranquilidade de atender pacientes num divã de veludo em Viena ou em Londres. Eu que vivi por lado de dentro os campos de concentração, eu posso dizer que é um desrespeito dizer que todo mundo vira bicho em situações extremas. Ele fala o seguinte, muito antes todo mundo virar bicho, na realidade, em situações extremas, tanto os porcos quanto os santos se revelam. Né? Então, ou seja, as situações não determinam o que nós somos. Nós determinamos o que fazemos com a situação que nos é dada. Né? Então, isso é muito importante, esse senso de sentido, de propósito, nisso que existe, eu acho que é algo bastante... Nessa cara de livre-arbítrio, de eu poder tomar decisões, fazer escolhas a esse sentido. Né? Outros aspectos também têm sido muito úteis também dentro da própria quarentena. Muitas pessoas têm utilizado, aproveitado até um certo recolhimento, é quase como um retiro, a pessoa poder ter um tempo para parar um pouco da correria do dia a dia e pensar um pouco mais, meditar na sua vida, tirar um momento para fazer a sua leitura, fazer a sua oração, se integrar melhor com seus familiares, por exemplo. Então, são algumas das estratégias que têm sido utilizadas com muito sucesso por muitas pessoas. Então, fica aí algumas ideias. Tá ótimo, Alexander. Nós agradecemos muito a sua presença aqui, foi uma ótima entrevista. E nós também agora nos despedimos da comunidade Paz e Bem, dos nossos seguidores da Universidade de Pampédia, e esperamos vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário, com o nosso Semeando de Espiritualidades, Diálogo e Crítica. Um grande abraço, Alexander. Obrigado, Dora. Obrigado, Maurício. Um abraço a todos.